Ele é filósofo com mestrado e doutorado em educação pela PUC de São Paulo, onde atualmente é professor titular do Departamento de Fundamentos da Educação e da Pós-Graduação em Educação. Isso depois de 32 anos no Departamento de Teologia e Ciências da Religião. Professor convidado da Fundação Dom Cabral e da Fundação Getúlio Vargas. Foi secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo entre 1991 e 92. O Arena Livre de hoje tem o prazer de receber mais uma vez o professor Mário Sérgio Cortella, autor do livro Política para não ser idiota, em parceria com o professor Renato Janine Ribeiro, pela editora Papiros. Conosco, os deputados Marco Aurélio, do PT, e Carlos Gianazzi, do PSOL. Muito obrigado pela presença dos senhores, deputados. Bem-vindo mais uma vez a esta Casa de Leis, professor. Eu, como cidadão desse Estado, fico sempre animado quando posso dialogar com deputados e deputadas, especialmente dentro de uma arena que, além de tudo, é livre. Professor, no nosso último encontro nesta arena, falamos dos labirintos da moral, não espere pelo epitáfio, não nascemos prontos, sobre a esperança, qual é a tua obra, outros livros de sua lavra, além de outros títulos. Desta vez uma provocação, política para não ser idiota. Idiota naquele sentido grego que o senhor foi resgatar, aquele que só pensa em si mesmo. Por que dessa provocação, professor? Então, o professor Renato Janine Ribeiro, que é professor titular da Universidade de São Paulo na área de filosofia, ele e eu estávamos incomodados há um certo tempo com um certo desprezo pela política no dia a dia por uma parcela da população, uma parcela dos jovens, pessoas que acham que política é aquilo que se faz apenas no campo de governo, ou das assembleias, ou dos parlamentos, que também se faz, mas não é só isso. E nós resolvemos, ambos somos da área de filosofia, retomar um pouco o conceito original de política no mundo ocidental, que é dos gregos, e o de idiotia. E aí tem um dado curioso, há 2.500 anos, um grego em Atenas, ele chamaria a pessoa, aquela pessoa que cuida só do próprio umbigo, que olha só para si, que nunca se interessa pela vida dos outros e da comunidade, aquele que acha que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. A palavra em grego para essa pessoa é idiotes, da onde vem idiota. Idiota não é tonto, no sentido original. Idiota é aquele que olha só para si, porque esse prefixo grego id significa próprio, identidade, idiopatia, idiosincrasia, etc. E um grego clássico, há 2.500 anos, chamaria a pessoa que participa da vida da comunidade, que acha que fraternidade, solidariedade, cidadania é uma coisa forte, ele chamava de politico, por causa de polis, comunidade, cidade. Por isso, olha que interessante, há 2.500 anos, um grego acharia que idiota é aquele que não participa da política. Nós conseguimos inverter isso e passamos a achar que idiota é aquele que participa da política. E o Renato Janine Ribeiro e eu decidimos produzir uma reflexão em forma de diálogo, para poder recuperar a noção original de política como uma coisa nobre e de idiotia como uma coisa ultrapassada e que precisa ser deixado de lado. Essa é a origem do nome. Deputado Marco Aurélio, bem-vindo a esta arena. Muito Sua obrigado. Primeira pergunta. Muito obrigado. Uma alegria, um prazer muito grande poder entrevistá-lo, viu? Muito obrigado mesmo. Mas eu lendo o livro, logo no começo, você faz umas questões que me chamam muita atenção quando você fala que, às vezes, você confunde o sério com a pessoa que tem mau humor, né? E a outra questão, para a gente começar esse bate-papo aqui, é que quando você fala em termos filosóficos, e agora na sua introdução você já falou isso, fica muito claro de que a filosofia passa a ser como se fosse uma lente, que você possa fazer uma leitura da tua vida, da história, né? E me parece que a filosofia foi tirada. Então, quando se fala em filosofia, parece uma coisa chata. Distante, né? Distante, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância da filosofia, até para resgatar esse gosto pela filosofia e até, se quiser dizer um pouco, por que isso foi tirado do dia a dia, né? Veja só, a filosofia, como estudo, ela é a capacidade de indagar, de perguntar sobre o porquê das coisas, em vez de apenas a gente se conformar com os comos. A ciência lida muito bem com os comos. Como acontece, qual é o modo de procedimento, qual é o caminho. A filosofia pergunta sobre os porquês. Por exemplo, há uma série de situações no nosso dia a dia que nos levam a ter de pensar sobre a nossa vida, a origem do mal, por que nós estamos aqui, será que o amor é algo palpável? Coisas que podem até parecer abstratas, mas que elas nos ajudam a viver de maneira não automática. Há um grande pensador do passado chamado Marco Aurélio,
né, que é um filósofo, né, que acaba sendo aquele que origina o teu nome, né, que é um filósofo que também foi imperador de Roma, né, no século II depois de Cristo. Marco Aurélio, ele é um dos grandes pensadores, ele tem uma obra clássica chamada Meditações ou Pensamentos, né, e ele é alguém ligado ao campo, né, da filosofia, daquilo que se diria da vida tranquila, né, da ideia de meditação. Contemplativa? Contemplativa até, e com uma visão de Marco Aurélio, né, que é um seguidor de Sêneca, que a gente talvez devesse ter uma certa conformidade da vida. Isso o deputado não herdou, né, do seu inspirador, porque não se conforma, e eu acho isso uma coisa muito boa. Aliás, alguém que se dispõe a ser um parlamentar, em primeira instância, se é uma pessoa decente, como é o caso, sabe que não pode se conformar. E alguém que se preocupa com filosofia é aquele ou aquela que não quer viver, como eu dizia, de forma automática. No Brasil, a filosofia foi retirada em vários momentos da organização do currículo e ela retornou, né, nos últimos 3 anos para o ensino médio. Não é a filosofia que vai nos fazer pensar melhor. Os nazistas também tinham os seus filósofos, as ditaduras também têm os seus filósofos. Então não é qualquer filosofia, mas é uma filosofia que nos leve a procurar uma vida melhor para todas e todos. Porque se não for uma vida melhor para todas e todos, se for uma vida só para alguns, então não é uma vida melhor, é privilégio. E nesta hora, né, a filosofia é uma filosofia que serviria à exclusão. A política e a filosofia caminham lado a lado na história. E o teu grande antecessor, Marco Aurélio, seria capaz até de recusar aquilo que o filho dele, foi Cômodos, né, que foi extremamente cruel, a ponto de provavelmente tê-lo assassinado, não conseguiu entender, que é a grandeza da vida, né, que a filosofia pode ajudar a pensar. Ela não resolve tudo, mas ela ajuda a pensar. Deputado Carlos Gianazzi, muito bem-vindo a esta arena. Obrigado. Primeiro, cumprimentar você, Jorge, cumprimentar o deputado Marco Aurélio e dizer que é uma honra receber o obrigado. Mário Sérgio, professor, educador, filósofo e nosso sempre secretário municipal de educação. Nosso, porque quando o Mário Sérgio foi secretário municipal de educação, era professor da rede e depois municipal. Diretor de escola. Depois diretor de escola, mas eu me lembro muito bem que foi na gestão do Mário Sérgio Cortella que nós aqui avançamos muito, juntamente com Paulo Freire, que nós conseguimos aqui aprovar o Estatuto do Magistério, que é um dos melhores estatutos hoje do Brasil, que mesmo com as outras administrações, ele se mantém ainda firme. Então, nós devemos a Paulo Freire e Mário Sérgio Cortella. Fico feliz, deputado. Mário Sérgio, eu gostaria de levantar a seguinte questão aqui a partir dessa discussão, dessa falta de participação política no Brasil, né, que o livro retrata bem, essa provocação muito oportuna, principalmente para esse momento histórico em que nós estamos vivendo, onde há um esvaziamento da política, principalmente do ponto de vista partidário. As pessoas não acreditam mais nos partidos, os partidos não são mais mediadores da sociedade e do Estado, há uma descrença generalizada, porque os partidos não são mais programáticos, não são mais ideológicos, isso no geral. Então, há descrença nos partidos políticos, na política institucional. Eu queria ver como que você vê essa questão no sentido de qual o peso do nosso passado histórico, né? O nosso país sempre teve a marca da repressão no período colonial, no período imperial, na República Velha, na República Nova, na ditadura Vargas, na ditadura militar. Então, assim, nunca houve incentivo à participação da população, das pessoas, né? Mesmo com o nosso período colonial, por exemplo, as câmaras municipais, que foram os primeiros órgãos de representação de algum tipo de administração, só participavam delas quem tinha dinheiro. Depois, mais à frente, no outro momento histórico, tinha o voto censitário, só podia votar quem tinha dinheiro. Enfim, essa tem sido a marca e repressão a todos os movimentos populares, sociais, Balaiada, Sabinada, todos os movimentos contra a ditadura Vargas, contra a ditadura militar. O peso desse passado histórico, ele influencia ainda hoje as nossas gerações? Sem dúvida, fortemente, porque num país que tem, por exemplo, mais de 500 anos de história, nós, um país que no ano de 2011 fizemos 511 anos de história, democracia, ou seja, participação efetiva com voto universal, nós temos apenas desde 1988. Se nós olhamos, durante 488 anos na nossa história, em 511,
nós tivemos uma exclusão. Seja porque, como o deputado lembrou, por conta da renda, seja porque não havia eleição, seja porque não era uma democracia, seja porque o analfabeto não podia votar numa sociedade que até alguns anos ainda tinha 1/3 dos adultos em idade eleitoral marcados pela violência do analfabetismo. Desse ponto de vista, nós não temos, de fato, deputado, e sabe muito bem, uma história de participação da população no cotidiano, a não ser em alguns movimentos que explodiram, foram significativos, como a Revolução, a Conjuração Mineira, a discussão em relação à balaiada, a sabinada, a cabanagem no Pará, né, a ideia própria do combate no Sul, nós tivemos. Mas, olha só, do ano de 1500, quando os portugueses aqui chegam, né, e fundam a empresa Brasil S.A., né, de colonização, até 1808, nós tivemos aqui uma colônia sem direitos. Em 1808, nós tivemos uma experiência inédita na história do Ocidente. Um governo importado, inteirinho. Inteiro. Inteirinho. Todos os ministros, os gestores, etc. Em 1922, quando foi o momento da independência, a independência é feita pelo colonizador, né? Dom Pedro, que assume aqui o título de Dom Pedro I. Nossa república será proclamada por um monarquista, né, que é Deodoro da Fonseca, que, aliás, era o ministro da Guerra, né, do Dom Pedro II. Nós não temos uma trajetória de participação. Se nós observamos, a noção de política partidária, ela é muito restrita ainda a algumas camadas da população, mas ela precisa crescer por uma razão. História não é destino. O que já foi não significa que a gente fique impedido de fazer de outro modo. Ao contrário, nossos últimos 25 anos mostraram no nosso país uma possibilidade imensa de uma decolagem para melhor em várias áreas. Uma das coisas mais fortes é que a pessoa que olha hoje o Brasil e vê um esvaziamento mesmo da questão programática em vários partidos, que vê denúncias de corrupção, CPI, talvez ela tenha que entender que a novidade hoje não é a depreciação, mas é a rejeição a uma política que a gente não quer. Isto é, por exemplo, no que se refere à corrupção. A novidade não é a corrupção, é o começo da limpeza. É uma discussão em relação à necessidade de se tomar providências, de afastar o que não se deve. E, nesta hora, os partidos têm uma responsabilidade muito forte, porque é uma frase antiga, que a gente até trata no livro, e que precisa ser trazida, que diz o seguinte: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Na vida coletiva, na vida em sociedade, se você se recusa a decidir algo, fique tranquilo, alguém vai decidir por você. Na tua rua, na tua escola, no teu condomínio, na tua igreja, no teu sindicato, no teu partido, né, dentro do nosso país. Os ausentes nunca têm razão. Por isso, uma das maneiras de organizar a ação política não é só o partido, mas o partido é um instrumento poderoso para que isso seja feito. Lamento, e tenho certeza que o deputado também lamenta, que tenha havido esse esvaziamento de algumas ideias, isto é, a organização da política partidária em vários momentos de forma oportunista. Mas isso não vale sempre, não vale de todos os modos, não vale para todos os partidos e não vale para todas as pessoas dentro dos mesmos partidos. Isso é uma coisa extremamente esperançosa para nós. Nós estamos rompendo, e aí concluo, algumas formas de ser idiota, inclusive dentro da política partidária. Esperançosa do verbo esperançar. Esperançar, que Paulo Freire dizia. Paulo Freire dizia e insistia, é preciso ter esperança do verbo esperançar. Esperança do verbo esperar é só aguardar. Há pessoas que participam da política com a esperança do aguardo. Eu espero que dê certo, eu espero que funcione, eu espero que resolva. Isso não é esperança. Política é esperançar no sentido de ir atrás, de se juntar, de não desistir. Aliás, usando um antigo ditado que eu gosto demais, que vale muito na área de educação, tem gente que diz, mas do jeito que a coisa está, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Mas falta a terceira parte. E é isso que é política. A terceira parte é, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, mas se juntar, o bicho foge. E política é quando a gente se junta para defender uma ideia, defender uma causa, em onde for, inclusive em partidos. Deputado Marco Aurélio. Até pegando isso que você falou, você coloca bem no livro essa questão da contradição, né? A independência é feita pelo colonizador, a república é por um monarquista. E a terceira coisa que coloca no livro é de que o primeiro governo democrático foi eleito um presidente que era presidente da Arena, que era o partido da ditadura militar. E foi uma eleição indireta. E foi uma eleição indireta, né? Agora, o que me chama a atenção também, que eu acho que é muito rico também no livro, é a questão do seguinte: você fala no livro
de que, enquanto que em Atenas e Roma as pessoas iam para a praça, e aqueles que participavam da política, aquelas assembleias, elas eram tidas como assembleias místicas, né? Que teria até uma presença mesmo do divino. Quer dizer, então, quem participava lá eram as pessoas que deveriam ter os maiores respeitos, eram os mais respeitados. Era uma honra você participar. Sem dúvida. E hoje, passado tanto tempo, o que se fala? Olha, fulano é uma pessoa tão boa, nem na política ele se mete. Né? Quer dizer, uma coisa que mudou muito, né? Muito. Agora, é isso que acho que a gente poderia aprofundar, é que se as pessoas continuarem pensando de que as pessoas de bem, aquele que não participa na política, ele faz exatamente o contrário do que ela quer. Né? Porque daí outros vão estar lá e a gente não vai conseguir fazer com que a política avance para o bem. Né? Pois é, o Martin Luther King, né, um estupendo advogado, né, e que acabou assassinado, né, em 1968 por conta de fazer política sem estar num partido, que é uma das maneiras de fazer política. O Martin Luther King, ele dizia, você sabe disso, que o que o preocupava não era a fala dos maus, mas era o silêncio dos bons. Era quando os bons se omitiam ou se calavam, em vez da presença dos maus. Nós temos, sim, os bons e os maus, sem brincar de bandido e mocinha. E, é claro, o mundo grego e o mundo romano da antiguidade, a democracia se dava na praça, mas ela era excludente também no sentido de que mulheres não participavam, estrangeiros não participavam, escravos não participavam. Mas, ainda assim, a ideia original é que é boa. Né? Essa ideia de que se vai para a praça pública, aquilo que em grego chamava de ágora, né? Vai para a praça pública para pensar, debater, e o cidadão se sentia honrado porque ele podia decidir os destinos da comunidade. Nós temos uma lógica, né, deputado, de não vamos, eu não vou à reunião de condomínio, eu não participo dessas coisas. Não quero saber, tem uma assembleia hoje na igreja, mas eu não vou, porque fica aquela discussão, mas desde quando omitir-se é a maneira de participar mais adequada? Ela acaba sendo, sempre, algo que carrega a força para a ausência. E a ausência, ela não pode ser colocada, de alguma maneira, como sendo um valor positivo, como o senhor colocava. Né? Até você fala no livro a questão da omissão, a não participação, você até pode não participar, desde que isso seja uma ação consciente sua, né? Claro. Eu, mediante isso aqui, então, vou optar para isso. O pior são as omissões que são feitas de maneira inconsciente, achando que com isso vai estar colaborando, né? Bom, por exemplo, várias vezes se fala no campo da política partidária, né, na discussão sobre, por exemplo, retirar-se do plenário. Eu sei porque, como gestor municipal, muitas vezes na Câmara, né, ou mesmo já acompanhando na Assembleia Legislativa, um grupo partidário decide retirar-se. Mas essa retirada, ela é uma ação política. É uma ação política. Há momentos em que alguns partidos no Brasil falam sobre o voto nulo na eleição, ou numa eleição sindical. Isso é uma ação política. É diferente quando a pessoa faz sem que isso tenha, né, um princípio por trás. Diz assim, eu não vou porque eu não gosto disso. É diferente de se juntar com outros e fazer daquilo um arcabouço, uma estrutura de ideias. Portanto, ausentar-se de forma deliberada e consciente é muito diverso de omitir-se. Não é ser protagonista, né? É diferente de ação proposital, né? Deputado Janassi. Sérgio, como que você vê essas novas formas de participação política? Por exemplo, na Tunísia, no Egito, a população se organizou, derrubou ditadores, né? Fora da égide dos partidos políticos, dos sindicatos, das entidades. Foi um movimento que foi articulado primeiramente pela internet, né? No Brasil, nós temos também já experiências consolidadas nesse sentido. Aqui em São Paulo, nós temos o movimento do passe livre contra o aumento de passagem de ônibus, de metrô e de trem, que é um movimento altamente alternativo, que não passa pelos partidos, pelos sindicatos, pelas entidades, nem pelas entidades estudantis, UNE, UE. Né? E são manifestações também espontâneas que passam ao largo de todos esses partidos existentes no Brasil. Como costuradas nas redes sociais. Nas redes sociais, enfim, com uma nova linguagem. Essa é uma maneira muito forte, deputado, e muito bonita de se recuperar o valor da política como não sendo exclusiva dentro do parlamento. É digno fazer em partido, é digno fazer no parlamento, é necessário para uma democracia representativa, mas não é exclusiva. Se faz na igreja, na família, dentro da escola. Por exemplo, eu às vezes brinco, até coloco isso no livro junto com o Renato Giannini Ribeiro. Eu faço política como professor até numa escola de educação infantil, quando na hora de voltar do intervalo, eu digo assim para os alunos, formem 2 filas. A função de uma fila é organizar. Na sequência eu digo uma frase que é uma decisão política. Meninos de um lado, meninas do outro.
Nessa hora eu mudei a função da fila. A função de uma fila é organizar, não é separar por gênero. Você não cresce, tem fila para homem e fila para mulher no banco. Não é separada a fila no caixa do supermercado. Se começa a criar mundos distintos, quando eles são mundos de convivência e são conexos. Por outro lado, se faz a política organizando situações autônomas, como, por exemplo, nas redes sociais, nos protestos, nos grupos de rap, nos grupos de funk que não estejam ligados à violência, na organização das comunidades. E o exemplo do norte da África, que aconteceu em 2011, ele é muito significativo, porque ele escapou de um certo controle institucional das antigas estruturas, né, que às vezes elas preenchem um papel que é muito curioso. Há um educador de Minas Gerais, magnífico, professor como nós, chamado Tião Rocha. Ele é um antropólogo e ele não fala muito em escola formal, ele fala em escola formal. Ou seja, aquela que preserva alguns cadáveres. Né? Você sabe que tem política que não é formal, ela é formal. Né? Você tem partido que não é formal, ele é formal, ele preserva alguns cadáveres. E há outras vidas na política, entre elas fazê-lo por meio das redes sociais, articular com outros grupos, pessoas que saem defendendo a sua orientação sexual ou o seu modo de religião. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, ela vive, né, no mês de junho, na cidade de São Paulo, nós somos capazes todos os anos de presenciar na capital paulista várias marchas. Sim. Uma que é a parada em defesa dos direitos daqueles que têm orientação sexual diferenciada do que é hegemônico. Você tem grupos religiosos que fazem as suas marchas. Olha, isso é uma beleza infinda, especialmente porque isso é uma maneira de não necessariamente estar atrelado ao formal que alguns partidos colocam. Nem todo partido é formal, né? Mas alguns, sem dúvida, o são. A internet não é a única alternativa, mas ela é muito forte nesse campo. Professor, rapidamente, para a gente fechar esse bloco, das formas de resolver conflitos. A política, eu digo da questão da vontade da maioria, muitas vezes esmagando as minorias. Rapidamente a gente pode fazer uma consideração sobre isso? A democracia supõe que a maioria decida, mas ela tem um outro princípio forte. A maioria decide, mas ela preserva a vitalidade da minoria. Porque se você tem uma democracia que é excludente, que segrega, que coloca fora, porque apenas alguém não pensa como todos ou não é como todos, ela é uma má democracia. A democracia não é só um jeito de resolver as coisas, ela é uma maneira de proteger a vida do conjunto das pessoas que está num lugar. Portanto, sim, vale o desejo da maioria, mas essa maioria ela não pode esmagar a condição de existência da minoria. Se assim fosse, né, a democracia seria a única maneira de se ir descartando. Sim. E nesta hora, até o nazismo se colocava, como se colocou, como democrático. Até o fascismo se colocou, como se colocava, como democrático. Dizia, a maioria decide. Sim, a maioria decide, desde que se preserve a condição de existência, né, e de vitalidade das minorias. Por falar em vitalidade, a política como pulsão da vida. No próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o professor, educador, filósofo Mário Sérgio Cortella. Professor, no bloco anterior falávamos da política como pulsão vital. A questão da soberania, as pessoas estão deixando a política de lado e há um certo desalento dos mais jovens, o que é muito perigoso. Eu acho perigosíssimo, porque há uma coisa que é séria. Milor Fernandes, um dos grandes pensadores brasileiros, aos 87 anos, que ele fez no ano de 2011, ele continua dizendo: atenção, moçada. Quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Olha que frase forte. Atenção, moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Nosso tempo é o futuro. Desse ponto de vista, quando um jovem ou uma jovem tem um desalento, um desânimo em relação à prática da política, ele prefere o individualismo, o autofechamento, o ego-narcisismo, ele acha de fato que a regra é cada um por si, Deus por todos, em vez de ser a mais importante regra da vida, que é um por todos e todos por um, é sinal de que nós, os mais idosos, estamos cometendo algum deslize. Há uma responsabilidade das gerações mais adultas em relação a esse desânimo. É preciso que na escola, no parlamento, na mídia, se faça um revigoramento da política como sendo uma forma de participação, do qual o parlamento é um dos modos, a presença no executivo é um dos modos, mas não é o único modo.
E nesta hora, é a política, como você lembrava, Jorge, como pulsão vital, isto é, como aquilo que me faz participar da minha vida e não apenas passar por ela. E eu gosto demais de lembrar algo que marca, né, imensamente essa nossa condição, que é a política como a maneira de eu exercer a minha liberdade. Soberania. A soberania, a autonomia. Autonomia. Até faço uma distinção, Sim, porque a autonomia não é soberania. A autonomia significa eu fazer o que eu posso no âmbito da minha liberdade. Soberania é eu fazer o que eu quiser. Soberania não pode existir numa democracia, a não ser em relação ao conjunto da nação, no conjunto de outras, e ainda assim com limites. Por exemplo, um governador de estado, um prefeito, uma prefeita, uma presidente, um presidente, eles são autônomos, mas não são soberanos. E, embora ele tenha sido eleito, ele não pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer o que a legislação permite, o que o legislativo autoriza, o que o judiciário chancela, mas ele não pode, ele não tem soberania, ele tem autonomia. E o exercício da minha autonomia como cidadão está na participação política. Isto é, eu não sou apenas alguém que vive em meio a outras pessoas. Eu vivo em meio a outras, também decidindo o meu destino. Nesta hora, tem uma coisa muito forte. Um grande paraibano que viveu no Rio de Janeiro e hoje mora em São Paulo, Geraldo Vandré, né, ele dizia isso. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Professor, mas lendo o seu livro, me provoquei também a procurar outras leituras e vi a questão da política sem objetivo, parece estéril, né? Num artigo do Arnaldo Jabor, ele fala que o futuro já chegou e trouxe com ele um excesso de irrelevâncias. Não estaria também a política contaminada por essas irrelevâncias? Ela estaria, a política, sendo percebida como irrelevante, mas ela não é irrelevante. A pessoa que entende a política como irrelevante, ele está sendo enganado, ele está sendo inocente e útil. E a tal da mão do mercado, que faz tudo? Olha, a ideia da mão do mercado ela é muito relativa, porque no ano de 2008, a pátria do capitalismo livre, que falava do mercado que se autorregulava, no momento da falência do Lehman Brothers, em setembro de 2008, eles intervieram no mercado imediatamente. Isto é, o poder do Estado, do poder público, colocou todo o dinheiro. A Europa, em 2011, discute intensamente que não existe essa ideia do mercado livre que se autorregula, a tal ponto que os países que balançam em relação à possibilidade de calotes são ajudados com dinheiro público, né? Nesta hora, inclusive, produzindo uma injustiça. Ora, não é irrelevante a política, ela não pode ser. Alguém pode até achar, diz assim, né, como lembrou aquela hora o deputado Marco Aurélio, eu sou uma pessoa de bem, eu não me meto em política. Já se meteu. Né? Porque a melhor maneira de participar é querer ficar fora quando a participação é necessária. Em escola, o deputado Janésio sabe disso, é muito comum o professor dizer, eu não faço política na escola. Ele pode não fazer partidarização, porque uma escola pública, ela é uma entidade de natureza republicana. Então, ela não deve, a escola pública, fazer partidário. Ela pode levar o partido para debater, para discutir, partidarizar a escola, não. Agora, política, a escola faz o tempo todo. Na seleção do conteúdo, na ideia se abre o equipamento público no final de semana ou não, no modo como trata as pessoas, tudo isso é política, não é, deputado? Com certeza. Tanto é que o Paulo Freire tem a seguinte frase, que a escola não é neutra, politicamente falando, e todo ato pedagógico